O governo federal encerra programa de escolas cívico-militares criado por Jair Bolsonaro. O presidente Lula relança Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia e condecora pesquisadores. Novos diretores do Banco Central, Gabriel Galípolo e Ailton Aquino, tomam posse e participarão da próxima reunião sobre a taxa de juros. A Prefeitura de São Paulo vai abrir quase 2.000 vagas em abrigos para pessoas em situação de vulnerabilidade social. O Brasil News da Rede Brasil de Televisão está no ar. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva decretou o fim do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares. Cerca de 200 instituições de ensino estão cadastradas no programa, que foi criado durante a gestão de Jair Bolsonaro. A ideia é que as escolas que seguem esse modelo encerrem o projeto de maneira cuidadosa até o fim de 2023. Criado em setembro de 2019, o Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares começou a ser posto em prática em 2020. O projeto tinha o objetivo de diminuir a evasão escolar e inibir casos de violência escolar a partir da disciplina militar. Agora, a ideia é iniciar uma reformulação da grade de ensino sem prejudicar o ano letivo dos alunos. Os coordenadores regionais do programa assumiram o compromisso de garantir uma transição cuidadosa das atividades, de forma que não comprometa o cotidiano das escolas e as conquistas que aconteceram nas redes que implantaram o programa. O foco é reintegrar as escolas cívico-militares à rede regular de ensino. De acordo com informações do site do programa, ligado ao portal do MEC, pelo menos 200 escolas aderiram ao formato na grade curricular da instituição de ensino até 2022. O programa foi um dos carros-chefes da gestão de Jair Bolsonaro, mas foi alvo de constantes críticas por opositores. Cada unidade recebeu cerca de R$ 1 milhão do governo federal para a adaptação ao modelo. As unidades cadastradas oficialmente no programa são dirigidas em cooperação com o MEC pelo Ministério da Defesa, que preparam as equipes civis e militares para atuarem nessas instituições e dependem do entrosamento das direções escolares para haver o bom funcionamento do projeto. Porém, de acordo com o Ministério da Educação, não há dados que comprovem a eficácia do modelo nas escolas. O ex-presidente Jair Bolsonaro negou em depoimento à Polícia Federal, nesta quarta-feira, que tenha discutido um plano com o senador Marcos Duval e com o ex-deputado Daniel Silveira para gravar o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. A PF, em um depoimento de cerca de 2 horas, Bolsonaro confirmou que se encontrou com Duval e Daniel Silveira no Palácio da Alvorada, mas que na reunião nada foi falado sobre o ministro do Supremo. Esse foi o 4º depoimento prestado por Bolsonaro à corporação desde que deixou o Planalto. E a CPI do 8 de janeiro quebrou os sigilos do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro e de Sidney Vasquez, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal. A CPI do 8 de janeiro aprovou a quebra dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático do ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, entre 1º de janeiro do ano passado e 30 de abril deste ano. Silvinei foi convocado a prestar depoimento no mês passado por causa das fiscalizações em rodovias federais no 2º turno das eleições. A suspeita é de que, sob o comando dele, a PRF tenha tentado dificultar a chegada de eleitores de Lula às urnas. Desde o ano passado, o ex-diretor da PRF é investigado por 3 atos, todos relacionados a um possível favorecimento ao ex-presidente Jair Bolsonaro durante a campanha eleitoral. Ele foi exonerado do cargo em 20 de dezembro. A CPI também quebrou o sigilo telemático do tenente-coronel Mauro Cid entre janeiro do ano passado e o presente momento.
O militar, principal ajudante de ordens de Bolsonaro, ficou calado durante seu depoimento à comissão. Para o comentarista Ney Gonçalves Dias, a CPI dos atos golpistas caminha aos trancos e barrancos e corre o risco de terminar de forma irrelevante. O depoimento de ontem do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro comprova sua tese. O tenente-coronel teve concedido um habeas corpus pela ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal, que lhe permitia não produzir provas contra si mesmo, que não respondesse a questões que pudessem incriminar. Portanto, é uma coisa, parece que bem estabelecida. Mas isso não foi cumprido, porque perguntaram, por exemplo, a idade do tenente-coronel e ele não respondeu. O que se verificou foi uma espécie de abuso de defesa no uso, ancorado no uso da decisão da ministra Carmen Lúcia. Isto aí aconteceu por ocasião da CPI da Covid-19. Naquele tempo, o presidente Aziz e o relator, o senador Renan Calheiros, ambos senadores, eles foram ao Supremo com outros senadores e pediram ao Supremo que esclarecesse quais são os limites. Os senhores protegem até quando? O que o cara pode responder, o que o cara pode não responder, o que se pode perguntar, o que não se pode perguntar, para que se estabeleça uma clareza com relação a este assunto. Pois bem, o fazer uma reunião administrativa é extremamente necessária. Que a comissão entre numa sala, faça uma reunião administrativa e veja o que ela quer fazer. Qual é o objetivo que ela quer chegar? Ela quer insistir na identificação e punição dos autores dos atos criminosos do 8 de janeiro? Ela quer se aprofundar naqueles que apoiaram os atos? Ela quer se aprofundar naqueles que financiaram os atos? Ela tem que definir o seu objetivo de maneira clara. Senão, a CPMI dos atos criminosos de 8 de janeiro deste ano podem terminar com a boca fechada do tenente-coronel ontem. O vice-presidente e ministro da Indústria, Geraldo Alckmin, disse que a reforma tributária não foi aprovada na base do toma lá da cá e elogiou ainda o texto referendado pelos deputados na Câmara. O vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, disse nesta quarta-feira que a aprovação da reforma tributária na Câmara dos Deputados foi sem toma lá da cá. Ele comemorou a votação e afirmou que o projeto vai simplificar o manicômio tributário do país. Foi um bom projeto. Bom projeto. Aliás, a Câmara Federal está de parabéns, porque sem toma lá da cá, uma prova de maturidade, prova de interesse público, votou uma reforma histórica, que é aguardada, eu me lembro, desde o meu tempo de prefeito, faz 40 anos. A reforma tributária foi aprovada na Câmara dos Deputados em 6 de julho de 2023. Os deputados aprovaram em primeiro turno e, na sequência, em segundo turno, com 375 votos a favor e 113 contra. No Senado, o texto deve ser votado em um prazo de 2 meses, segundo o presidente Rodrigo Pacheco. Indicados pelo presidente Lula, Gabriel Galípolo e Ailton Aquino tomaram posse na diretoria do Banco Central. Indicados pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva ao Banco Central, Gabriel Galípolo e Ailton Aquino tomaram posse de seus novos cargos na manhã desta quarta-feira. O ex-secretário executivo da Fazenda assume o comando da diretoria de política monetária, enquanto o servidor de carreira passa a chefiar a diretoria de fiscalização. A dupla poderá agora participar do próximo encontro do Copom, Comitê de Política Monetária, responsável por calibrar o patamar da taxa básica de juros, Selic, hoje fixada em 13,75% ao ano.
Na reunião agendada para os dias 1º e 2 de agosto, a expectativa é de que o colegiado do Banco Central, formado pelo presidente Roberto Campos Neto e pelos 8 diretores da instituição, inicie o ciclo de corte de juros. O atual patamar da Selic é alvo de críticas por parte de membros do Executivo e do Legislativo. Os nomes dos novos diretores foram aprovados em sabatina no Senado no último dia 4. No plenário, Galípolo recebeu 39 votos a favor, 12 contra e uma abstenção. Já Aquino foi aprovado pelos parlamentares por 42 votos a favor, 10 contra e uma abstenção. E a seguir, Lula sugere a Alckmin retomar programa de descontos para a compra de eletrodoméstico. Pesquisadores são condecorados com a Ordem Nacional do Mérito Científico. O Brasil News volta já. Fique por aqui.